Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução a respeito do que é termoquímica, tá? Termoquímica, pessoal, é a química que vai estudar as trocas de calores, tá? Tanto na física quanto na química. Esse é um conteúdo bom, porque além de estudar aqui, vocês vão estudar esse conteúdo na física também. Então, em algum momento, o professor de física no momento é o Fred, né? Em algum momento aí, deve ser bem por agora, o Fred vai trabalhar isso com vocês também. Então é bom que vocês vão ver na química e na física, facilita, né? Então vamos lá, pessoal. Então, como eu falei, a gente vai estudar essas trocas de calores. Como que acontecem as trocas de calores das substâncias com a natureza num todo, tá? Primeiro, a gente vai diferenciar as reações exotérmicas e reações endotérmicas, tá? Então, aqui, só pela palavra mesmo, ó, endo significa para dentro, tá? Então, por exemplo, quando eu vou fazer aquele exame que chama endoscopia, não sei se alguém já fez. Quando eu tô com algum problema no meu intestino, eu não tô, quando eu vou comer me faz mal, tô com muita gastrite, ele vai fazer uma endoscopia, que é pegar um aparelhinho, vai colocar na sua garganta e vai enxergar lá dentro, lá dentro, lá para ver qual que é o problema. Então, é para dentro, endo. Então, toda vez que falar em reações endotérmicas, térmica significa calor, tá, pessoal? Então, são reações que absorvem calor, é para dentro, tá? Então, reações endotérmicas são aquelas reações que absorvem calor, tá? E a reação exotérmica é o contrário. Exo, é só lembrar, vocês já estudaram lá na biologia. Existem o exoesqueleto, são animais que possuem o esqueleto para fora do corpo ali, né? Então é exo, para fora. Então, exotérmicas são reações, aquelas reações que vão liberar calor para a natureza, vão soltar calor, vai liberar calor. Exo para fora. Então, exotérmico libera calor e endotérmico absorve calor. Então, essa aqui é a base da termoquímica, tá? Reações endotérmicas são aquelas reações que vão absorver calor para ela, vai tirar o calor da natureza e vai absorver para ela. E exotérmicas são aquelas reações que vão liberar calor, tá? Deixa eu autorizar algum aluno a entrar na sala. É, tá, tá, tá. Então vamos lá. Observa que essa reação química que eu coloquei aqui, ela está reagindo à amônia gasosa. Ela vai fazer uma reação, aqui é uma reação química, tem a setinha, né? E nessa reação química, ela está formando gás nitrogênio e gás hidrogênio. Então, é uma decomposição do gás amônia. Vai se decompor em nitrogênio e hidrogênio. Observa, para ela fazer essa decomposição, ela teve que pegar um certo calor, ó. O calor, a energia em forma de calor, é dada em quilojoules, normalmente, tá? Em quilojoules. Então, ela vai ter que pegar este calor para acontecer. Então, neste caso aqui, deixa eu só apagar o negócio aqui, peraí, tá me atrapalhando. Neste caso aqui, pessoal, o calor que está envolvido nessa reação está nos meus reagentes. Só lembrando, antes da seta são os meus reagentes e depois da seta são os meus produtos. Então, significa que a molécula de amônia aqui, ela vai ter que absorver este calor para acontecer. Então, ela vai absorver o calor para a reação acontecer e ela formar o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, tá? Então, se ela está absorvendo, o calor vai estar aqui nos reagentes. Se ela absorve, vamos ver se vocês lembram. Para absorver calor, é o calor para dentro que ela vai pegar para ela. A amônia vai pegar o calor para ela, vai absorver. Essa reação aqui, pessoal, ela é endotérmica ou exotérmica? Alguém lembra? Quando absorve, é endo ou exo? Endo. Endotérmica. Essa reação ela é endotérmica. Toda reação que absorve calor, que é o calor para dentro, é endotérmica. Então, toda vez que tiver alguma quantidade de calor, pessoal, nos reagentes,
significa que essa reação ela é endotérmica, tá? Deixa eu autorizar algum aluno a entrar na sala, os atrasados, né? Então, essa reação é uma reação endotérmica. Olha, ela tem uma quantidade de calor que está sendo absorvida. A amônia, que é um NH3, vai ter que absorver essa quantidade de calor para a reação acontecer. Essa reação ela exige calor para que ela aconteça. Então, ela vai absorver 92 kJ de calor e quando ela absorver esse calor, ela vai se transformar em gás nitrogênio e gás hidrogênio. Então, toda vez que o calor estiver no reagente, significa que a minha reação é endotérmica. Endo absorve. Então, a amônia vai absorver essa quantidade de calor para a reação acontecer, tá? Então, aqui ela só explicitando, né, uma reação endotérmica. Pessoal, um detalhe. Olha, aqui foram 2 mols de amônia que reagiram, ó. 2 mols de amônia. Esse número que está na frente aqui é a quantidade de mols. Então, 2 mols de amônia reagiu com 92 quilojoules de calor para a reação acontecer. Aqui, pessoal, eu passei para 4 mols de amônia. Eu dobrei a quantidade. Então, eu vou continuar seguindo aquela teoria lá da lei de Proust. Dobrei a quantidade de mols de amônia que eu vou reagir. Então, a quantidade de calor, o que vai ter que acontecer com essa quantidade de calor, pessoal? O que vocês acham? Pelo que a gente já estudou até aqui. Para a reação acontecer, eu aumentei a quantidade de amônia. Então, o calor que vai ter que ser absorvido vai ter que ser maior ou menor? Maior? Maior, 2 vezes maior, tá? As proporções sempre têm que estar presente na química. Se eu dobrei a quantidade de amônia, eu vou precisar do dobro de quantidade de calor para essa reação acontecer. Então, se aqui era 92, o dobro de 92 é 184. Então, se eu tiver 4 mols de amônia, eu vou ter que reagir, eu vou ter que ter 184 quilojoules de calor, tá? Para que essa reação aconteça. Daí eu vou dobrar tudo, né? Aqui, eu tinha 1 mol de gás nitrogênio, formei 2, dobrou. E eu tinha 3 mols de gás hidrogênio e eu formei 6 mol, dobrou também. Se eu dobro uma quantidade, todas as outras vão dobrar. Então aqui eu vou precisar dar mais calor para essas 4 mols de amônia para que a reação aconteça. Tá? Lei de Proust, sempre presente, proporções constantes. Um exemplo clássico de reação endotérmica, que eu coloquei o desenho aqui, pessoal, é da água fervendo. A água, pessoal, para ela ferver, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Para ela ferver, ela vai ter que absorver o calor do fogo aqui, ó. Tem um fogo aqui embaixo na panela e essa água ela vai absorver esse calor do fogo para poder passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, se ela está absorvendo calor, eu estou esquentando a água, então ela está absorvendo calor. A água, ela vai ser a água absorvendo calor, a água fervendo, vai ser um exemplo de reação endotérmica. Toda reação endotérmica são reações que vão ter que absorver calor. Então, neste caso, a água está absorvendo calor, então ela é uma reação endotérmica, tá? Agora vamos passar para a reação exotérmica. Só lembrar do exoesqueleto, tá para fora. Então, são reações que vão liberar calor, tá? Exemplo clássico, olha aqui, tem uma fogueira. Se eu tiver aqui do ladinho da fogueira, ó, aqui sou eu do ladinho da fogueira. Eu vou sentir o calor da fogueira, pessoal? Vamos supor que eu estou numa festa, estou aqui agora não pode, né? Mas estou numa festa, num luau, numa praia aqui, e começou a fazer frio, e a pessoa resolveu fazer uma fogueira. Para eu me esquentar, eu vou ficar ali perto da fogueira, não vou? Então, se eu estou me esquentando com a fogueira, é porque essa fogueira tá liberando calor. Então, pessoal, a fogueira ali é uma reação exotérmica. Toda reação que libera calor é uma reação exotérmica. Então, pessoal, já de antemão, toda
queima é uma reação exotérmica, porque a queima libera calor. Então, vou queimar o etanol dentro do motor do meu carro para movimentar, né? Para ter a força para movimentar o carro. É uma reação exotérmica, porque está queimando o etanol para poder essa queima movimentar o motor. Um incêndio, quando eu estou perto de um incêndio, por exemplo, nas queimadas, quando eu passo ali na estrada e tá queimando, um passo tá queimando, tá pegando fogo. Quando você vai chegando próximo, você vai sentindo mais calor. Por quê? Porque tá liberando calor. E quando queima uma casa, Deus que me livre, né? Mas assim, se queimar uma casa, eu estiver ali dentro, eu vou receber tanto calor que eu vou até me queimar inteiro, né? E morrer. Então, assim, reações exotérmicas são reações que liberam calor. Exemplo clássico são queimas no geral, a fogueira pegando fogo, um incêndio, o etanol sendo queimado ali no motor do carro, tá bom? E observa aqui, eu tenho os meus reagentes e meus produtos. Onde está o calor? O calor está nos meus produtos. Então, o calor é formado, ele é liberado. Então, aqui eu peguei, ó, o gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio nos meus reagentes e aí fez uma transformação. Eles se uniram para formar a água, tá? Então, aqui é a reação da formação da água. Então, para eu formar a água, é uma reação exotérmica, porque eu liberei calor. Onde está o calor? O calor está nos produtos. Então, toda vez que o calor estiver nos reagentes, é uma reação endotérmica. Toda vez que o calor estiver nos produtos, é uma reação exotérmica, tá bom? Então, aqui está o calor nos produtos, e significa que é essa reação exotérmica, tá? Aqui, deixa eu ver. Tá. Pessoal, aqui é só para falar, ó. Aqui eu peguei hidrogênio e gás oxigênio para formar água líquida. E eu liberei 68,5 kcal. Então ali eu coloquei em kilojoule, só para vocês ir se familiarizando. Pode ser em joules ou pode ser em calorias também, né? Calor, calorias. Então aqui quilocalorias. Quando eu formei água líquida, eu liberei 68,5 quilocalorias. E aqui eu também peguei o gás hidrogênio, reagi com gás oxigênio e formei água. Mas essa água aqui está no estado gasoso, olha. Quando eu formo a água no estado gasoso, ele liberou 64,5 quilocalorias de energia. Então, assim, dependendo do estado de agregação da substância formada, das substâncias que estão reagindo, mesmo eu formando a mesma coisa, eu vou liberar quantidade diferente de calor, tá? Ou vou absorver ou liberar. Se eu estou formando água gasosa ou água líquida, a quantidade de calor envolvida é diferente. Então, isso aqui é só para dizer, só para informar que o estado de agregação interfere na quantidade de energia liberada ou na quantidade de energia absorvida, tá bom? Então é isso. O que vocês têm que entender aqui? Reação endotérmica, reação que absorve calor, reação exotérmica, reação que libera calor, tá? Então vamos só treinar aqui um pouquinho. Ó, essa número um é uma questão lá da MAC de São Paulo, uma questão de vestibular, bem simples. Olha o que aqui ele fala. Dizemos que as reações de combustão é reação de queima, né? São exotérmicas. Por quê? Pessoal, qual que é a resposta certa? Reações exotérmicas. Absorve calor, libera calor, perde água ou libera oxigênio. O que caracteriza uma reação exotérmica? Libera calor. Libera calor. Então a resposta certa é a letra B. Muito fácil essa, né? Muito fácil. A segunda também é uma questão de vestibular lá de Juiz de Fora, que é uma cidade de Minas Gerais, da Federal de de Fora. Ele falou assim: ó, considere os processos a seguir. Primeiro, queima do carvão. Segunda, fusão do gelo a temperatura de 25 graus Celsius. E terceira, combustão da madeira. Ele quer saber qual que é exotérmico, qual que é endotérmico, tá? Então aqui, essa primeira a gente já sabe. Queima do carvão. Tô queimando carvão. Queima. Toda queima é uma reação exotérmica ou endotérmica? Exotérmica. Exotérmica, né? E se eu estiver lá do ladinho, quando eu estiver queimando carvão, tô fazendo um churrasco, tá queimando carvão. Se eu chegar ali perto, eu vou sentir o calor. Então é porque ela tá liberando o calor. Então é uma reação
exotérmica. Essa três também dá para a gente fazer, ó, combustão da madeira. Pessoal, combustão é uma palavra chique para queima. Então, você está fazendo a combustão da madeira, está queimando a madeira. Então, combustão da madeira pode ser ali fazer uma fogueira, tá? Então, se é uma queima, é exo ou endo? Toda Hum, queima libera ou absorve calor? É exotérmica. É exotérmica porque libera calor. Se eu estiver ali pertinho do lado, eu vou sentir o calor. Então, essas duas são exo. Agora falta aqui essa questão da fusão do gelo, né? Então, tem a resposta da primeira, essa é exotérmica. Essa do meio vai ser endotérmica, né? Que já deu a resposta. Ela vai ser endotérmica. Vamos entender por que que ela é endotérmica. Olha aqui. Aqui tem os estados físicos da matéria, que a gente estudou lá no primeiro ano. A matéria pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Pessoal, olha, aqui, o que que acontece? No sólido, as moléculas, elas estão muito juntinhas umas das outras, elas estão grudadas umas com as outras, tá? Daí no líquido elas dão uma leve afastada uma da outra, e no gasoso elas estão muito afastadas, ela tem um grau de desordem muito grande. Por isso que quando sai gás da cozinha lá, quando escapa gás da cozinha, logo eu já sinto o cheiro. Por quê? Porque ele espalha muito rapidamente. Então as moléculas no estado gasoso, elas são mais afastadas umas das outras, tá? E no sólido elas estão bem juntinhas. Até porque o sólido é duro, né? Ele não tem uma movimentação muito grande, porque as moléculas estão muito grudadas uma com a outra. Então, aqui, ó, para eu passar do sólido para o líquido, pessoal, eu vou absorver calor. Elas estão muito juntinhas, ela tem que absorver calor, tem que ter calor ali dentro para elas começarem a se movimentar e se afastar uma da outra, tá? Então, e também um exemplo bem clássico, né? Vou pegar um gelo lá, vou pegar uma pedrinha de gelo da geladeira. Para ele derreter, que é passar do sólido para o líquido, ele vai ter que absorver a luz do sol. Se eu colocar, quanto mais calor eu colocar, se eu pegar a pedrinha de gelo e colocar dentro de uma panela e esquentar, ele vai absorver mais rápido aquele calor e vai derreter mais rápido. Então ela precisa absorver calor para passar do sólido para o líquido. É a mesma coisa da passagem do líquido para o gasoso. Ele tem que absorver calor. É igual fervendo a água. Para a água ferver e evaporar, ela vai ter que absorver o calor do fogo, né? Então, é esse sentido de reação, sólido para líquido, de líquido para gasoso, são reações endotérmicas, porque são reações que absorvem calor para acontecer. E o sentido contrário são reações exotérmicas. Então, se eu passar do estado gasoso para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido, eu vou ter que liberar o calor, tá? Então, são reações exotérmicas, o sentido contrário. Então, é bem fácil só lembrar. Sólido para líquido vai ser gasoso, vai ser endo ou exo. Ah, do sólido para o líquido, o exemplo, gelo. Para o gelo derreter, ele vai ter que absorver a luz do sol, vai ter que absorver calor. Então é endotérmica. Do líquido para o gasoso. Ah, o líquido para o gasoso é a água fervendo. Para eu ferver a água, vai ter que absorver calor para passar do líquido para o gasoso. Então é endotérmico. E o sentido contrário sempre vai ser exo. Então ela. Ah, é que tem os nomes, né? Vamos relembrar dos nomes. Quando eu passo do estado sólido para o líquido, eu estou fazendo uma fusão, tá? O nome dessa transformação é fusão. Bom que a gente revisa o conteúdo lá do primeiro ano. Do líquido para o gasoso é evaporação. Tem ebulição ou evaporação. A evaporação é a passagem lenta, evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o gasoso e a ebulição, que é a passagem rápida do líquido para o gasoso. Forma bolhas, né? Vai ebulir, ebulição. Do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho um nome chique que é condensação. O exemplo clássico é a formação das nuvens. Condensação. E tem um nome mais simples que é, estou formando um líquido, então é liquefação. Liquefação. Tem esses dois nomes. E o mais fácil é do líquido para o sólido. Estou formando um sólido, então é uma solidificação.
Gasificação. Só para a gente relembrar o conteúdo lá do. Escrevi tudo errado, mas deu para entender. Conteúdo do primeiro ano. Então ele falou assim: a fusão do gelo. Então a fusão do gelo é transformar o gelo em líquido, né? Passar do estado sólido para o líquido. Então esse aqui é um processo endotérmico, porque o gelo tem que absorver o calor para se transformar em líquido, tá? Então esse aqui é endotérmico. Então a resposta correta, como ele já colocou, é a letra D, né? Apenas o segundo é endotérmico, os outros são exotérmicos, tá? Então, aqui a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, então eu observei que é uma reação endotérmica. Pessoal, essa energia que está presente nas substâncias, que vai ser liberada ou vai ser absorvida, na química ela tem um nome mais chique, que é entalpia, tá? Então, entalpia é essa energia que está envolvida nas reações químicas. E eu posso variar essa entalpia, como a gente já viu. Então, eu posso colocar num gráfico, olha aqui, no eixo Y, eu vou botar a entalpia, que é representada pela letra H, tá? E aqui no eixo X, eu vou colocar o caminho da reação, a reação acontecendo, é o passar do tempo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho os reagentes. Olha, os reagentes, ele está com uma energia dentro deles, com uma entalpia de 22. Vamos supor que aqui seja, ele não deu a unidade, né? Vou colocar em quilocalorias. Tem 22 quilocalorias. A reação vai acontecer, daí eu vou chegar nos produtos. Os produtos teve 10, só 10 de quilocalorias. Então, aqui, dos reagentes para o produto, pessoal, a energia aumentou ou diminuiu? O que vocês acham? Essa energia dos reagentes para o produto aumentou ou diminuiu? Dos Diminuiu. reagentes aumentou. Dos reagentes para os produtos, houve uma diminuição ou um aumento de energia? Ah, deu Diminuiu? uma diminuição. Diminuiu a energia. Então, se diminuiu a energia, pessoal, significa que os reagentes têm que estar liberando energia. Não diminuiu de 22 para 10. Diminuiu a energia, está liberando energia. Se libera energia, a reação é endotérmica ou exotérmica? Alguém lembra? Isotérmica? Exotérmica? Exotérmica. Toda vez que libera energia, a reação é exotérmica. Então, esse aqui, pessoal, é um gráfico que representa uma reação exotérmica, tá? Como que eu sei? É só fazer a variação de entalpia. Entalpia é o H. O triângulo indica variação. Então, variação de entalpia, entalpia dos produtos, que nesse caso aqui é 10 menos a entalpia dos reagentes. Nesse caso aqui, os reagentes, a entalpia é 22. 10 menos 22 é menos 12. Toda vez que essa variação de entalpia for negativa, pessoal, toda vez que for negativo, o resultado der negativo, ele vai indicar que é reação exotérmica. Então, eu posso olhar para o gráfico e já falar se é exotérmico ou não, tá? Porque é só olhar, diminuiu a energia, se diminuir é porque teve que liberar. Se está liberando é porque é exotérmica. Ou, se eu ficar na dúvida, eu faço o cálculo da variação da entalpia, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Pego os valores pelo gráfico, ó, produto 10, reagente 22. 10 menos 22 menos 12. Deu negativo, indica que essa reação é exotérmica. Então, aqui ele fez o cálculo, Fez ó. o que isso falou, não, hein? Oi? Porque a internet caiu que entendi sobre o que isso falou, não. Tá, eu vou falando aos poucos, vai estar gravado, qualquer coisa depois você reassiste que você vai entender, tá bom? Então, essa reação aqui é uma Então reação tá. exotérmica, porque é uma reação que está liberando calor. O calor diminuiu, caiu aqui o calor. Então, se está caindo o calor, significa que é reação exotérmica. Outra maneira de olhar é fazer esse cálculo e a variação de entalpia dá um valor negativo. Então, toda vez que a variação de entalpia for negativa, ou seja, for menor do que zero, a reação é exotérmica. E eu tenho o caso contrário, né? Olha aqui. Aqui eu tenho os reagentes, que está com um calor igual a 5. Nesse caso foi quilojoules por mol. Ele estava com 5 de calor.
Daí, de repente, os produtos aqui estavam com 20. Então, a quantidade de calor aumentou ou diminuiu? De 5 para 20, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Se está aumentando a quantidade de calor, esses reagentes absorveu o calor. Ele teve que pegar calor de algum lugar para aumentar essa quantidade de calor. Então, se ele absorve calor, isso indica que essa reação é endotérmica, tá? Quando libera, quando absorve, endo. Então, é uma reação endo. Então, uma maneira de eu saber se é endo ou não, se tiver esse gráfico, é só olhar, ó. Aumentou a quantidade de calor dos reagentes para o produto. Então, significa que essa reação está absorvendo o calor, portanto, ela é indo. Ou eu posso fazer o cálculo aqui, ó, variação de entalpia, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a variação de entalpia, que é o ΔH, produto está com 20 e reagente está com 5. 20 menos 5, 15. Então, observem que aqui a minha variação de entalpia foi positiva. Toda vez que a variação de entalpia for positiva, indica que a minha reação é endotérmica. Toda vez que a variação de entalpia for negativa, indica que a minha reação é exotérmica. Então, tem duas maneiras para eu conseguir olhar e observar se a reação é exotérmica ou endotérmica. Pelo gráfico, que é mais fácil, diminuiu a energia, exo. Então, a energia dos produtos vai estar menor. Aumentou a energia, endo. Ou, se eu ficar na dúvida, eu faço esse cálculo, que é um cálculo muito fácil. Variação de entalpia, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Se deu negativa é exo, se deu positiva é endo. Então, esse aqui é o conteúdo de hoje. Só tem mais essa questãozinha aqui, só para a gente fixar esse conteúdo, ó. É uma questão também lá no vestibular lá da Amazonas, tá? A reação exotérmica é aquela na qual. Então, ele quer as características que representam a reação exotérmica. Na reação exotérmica, libera calor ou absorve calor? Exo. Lembra da fogueira? Era calor. Libera. Então, a 1 está correta, né? A número 1 é uma questão correta. A número 2. A diminuição de energia. Exo libera calor. Então, eu olho para o gráfico, ó, dos reagentes para os produtos. Diminuiu a energia aqui neste exemplo? De 22 para 10. Diminuiu a energia? Diminuiu. Sim. Diminuiu. Então, a reação exotérmica tem que haver diminuição de energia. Então, essa também está certa. Ele falou assim, ó, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Entalpia é essa energia, esse calor. Aqui, a entalpia dos reagentes está maior que a entalpia dos produtos? Sim. Sim, então a 3 também é verdadeira. E ele falou que a variação de entalpia é negativa, é uma regra, né? Toda reação exotérmica tem a variação de entalpia negativa, então a 4 também está certa. Então aqui todas estão corretas, a resposta certa é a letra B, tá? Então tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, a resposta é a letra B. Então, eu vou passar direto, essa aqui é uma outra questão que fala a mesma coisa, mas eu vou passar direto para as nossas atividades da semana, senão não vai dar tempo, tá? Então, já peguem uma folhinha, já anota as respostas para depois só tirar a foto e colocar lá na plataforma, ou me mandar pelo WhatsApp, tá? A número 1 é uma questão lá de São Paulo, no vestibular lá de São Paulo. Ele fala assim, ó, em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes procedimentos. Primeiro, o gás está queimando em uma das bocas do fogão. E terceiro, a água está fervendo em uma panela que se encontra sobre uma boca de fogão. Ele quer saber qual que é exotérmico e qual que é endotérmico. Pessoal, primeiro, palavra-chave, queima. Toda vez que está queimando, está liberando calor ou está absorvendo calor? Liberando o calor. Liberando calor. Se libera calor, é exo ou endo? Exo. Exotérmica. Então, a primeira é exotérmica. O gás queimando em uma das bocas do fogão é só chegar lá perto, vai estar o fogo, eu vou sentir o calor. Então, é exotérmica, tá? E aqui a água fervendo. Para a água ferver, ela vai ter que absorver este calor que está sendo liberado pelo gás sendo queimado. Então, ele vai absorver o calor, a água, para ferver. Então, se ela absorve calor, pessoal, ela é endo ou exo?
Endo. Endo. Então, a primeira é exotérmica e a segunda é endotérmica. Primeira é endotérmica. Cadê? Primeira é exotérmica e a segunda é endotérmica. Resposta certa, letra B. Vamos para número 2. A número 2 ele coloca uma reação química e fala assim, ó. A combustão completa do álcool comum, que é o etanol, é dado pela reação a seguir. Então, se eu tenho 1 mol de etanol, isso aqui é a molécula de etanol. A gente vai estudar melhor no terceiro ano. É uma queima, e toda queima envolve a reação com oxigênio, tá? Tem que ter oxigênio para acontecer a queima. Então, o etanol vai reagir com oxigênio para formar o CO2, que é aquele gás que libera em toda a queima, mais água. E aqui, olha, observem, o calor está nos produtos. Se esse calor está nos produtos, pessoal, significa que essa reação da queima do etanol liberou ou absorveu calor? Quando está nos produtos, liberou ou absorveu? Liberou? Liberou. Toda vez que está no produto, está sendo liberado. Está lá nos produtos, tá? Então, ele libera calor. Se está liberando calor, significa que essa reação é exotérmica. É uma queima, né, pessoal? Queima do etanol lá dentro do motor do carro. Então, significa que é exotérmica. Outra maneira de perceber se é exotérmico ou não, a exotérmica, o calor tem que estar no produto. A endotérmica, o calor tem que estar nos reagentes, tá? Então, olha e observa a letra A. Pergunta: qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido, nesse caso é liberado, na queima de 5 mols de etanol? Então, pessoal, 1 mol liberou 1.373. Aqui de 1 eu quero passar para 5 mols. Então, eu vou multiplicar por 5 isso aqui. De 1 para 5, 1 vezes 5 é 5. O que vai acontecer com a quantidade de calor liberada, pessoal, de acordo com a lei de Proust, lá das proporções constantes? Eu vou ter que multiplicar por 5 também. Tudo que eu faço com um, eu faço com os outros. Se eu aumentei a quantidade de etanol, eu vou ter que aumentar a quantidade de calor liberado também. Então, vai ser 1.373 vezes 5. 5 vezes 3 é 15, vai 1. 5 vezes 7 é 35, mais 1, 36, vai 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, a quantidade de calor liberada na queima de 5 mols de etanol é 6.865 kJ, tá? Então, essa aqui é a resposta da letra A, tá? Deu para entender a letra A? Entendeu? Sim. Tá. Então, vamos lá. A letra B. Se ocorresse a formação de um único mol de CO2, qual seria a quantidade de calor liberada? Então, observe aqui, vou fazer até de outra cor. Aqui eram 2 mols de CO2. Ele quer saber se fosse 1 mol. Então, de 2 para 1, ele dividiu por quanto, pessoal? Ele Dividiu por 1. dividiu por 2. 2 dividido por 2, 1. Tá? Então, ele diminuiu pela metade a quantidade de CO2 formada. Era 2 e passou para 1. Então, pessoal, se nessa reação aqui ele dividiu por 2 a quantidade de CO2, o que vai acontecer com a quantidade de calor? Vai ser Dividir dividido por por 2 também. 2 também, vai cair pela metade. Então, vai ser 1.373 dividido por 2. 1.373 dividido por 2. Então, vamos lá. 13 vai ser 6, porque 6 vezes 2 é 12. 13 menos 12 sobra 1. Vou baixar o 7. Para 17 vai ser 8. 8 vezes 2 é 16. 17 menos 16 vai sobrar 1. Vou abaixar o 3. O 13 é o 6. 6 vezes 2 é 12. 13 menos 12 sobra 1. Coloco uma vírgula aqui e um zero. E o número que eu multiplico por 2, que vai dar 10, é 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Zerou, acabou minha conta. Então, aqui a quantidade de calor liberado, se eu tiver a formação de apenas 1 mol de CO2, que é o gás carbônico, é 686,5 kJ.
Joule. Então, essa aqui é a resposta da letra B. Essa é a letra B e essa de vermelho aqui é a letra A. Então, essa questão foi só para vocês entenderem que eu tenho que manter as proporções sempre. O calor também acompanha as proporções, tá? Se eu dobro uma quantidade, a quantidade de calor, neste caso liberada, dobra. Se eu coloco 5 vezes mais, vai ser 5 vezes mais. Se eu divido pela metade algum valor, a quantidade de calor também vai cair pela metade, tá? Então vamos para a número 3. A número 3 também é uma questão de vestibular lá do Cefet Santa Catarina. Ele fala assim: as bolsas térmicas consistem geralmente de dois invólucros selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou resfriamento dessa bolsa térmica. A seguir, estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com suas respectivas variações de entalpia, que é o ΔH. Analise as reações e os valores correspondentes do ΔH e assinale a alternativa que correlaciona adequadamente às reações em que as bolsas térmicas são quentes ou frias. Então, pessoal, tem vários tipos de bolsas térmicas. Às vezes eu me machuco, eu tenho que colocar uma bolsa térmica quente. Daí eu tiro o invólucro lá, coloco na perna, vai esquentar. Algumas vão esfriar, tá? Então ele quer que eu olhe essas reações químicas e veja se está esquentando ou se está esfriando. Então, nessa primeira é uma reação do óxido de cálcio com dióxido de silício. Eles vão misturar, vão formar este óxido aqui, que é o que eu não lembro o nome dele, não vou saber agora, não é o caso. A variação de entalpia dele é negativa, pessoal. Se a variação de entalpia é negativa, essa reação é endotérmica ou exotérmica? Alguém lembra? Exotérmica? Exotérmica. Então, essa reação ela é exotérmica. Se ela é exotérmica, ela vai liberar calor. É a mesma coisa que a fogueira. A fogueira vai liberar calor. Se eu estiver ali pertinho, eu vou sentir o calor dela. Então, se ela é exotérmica, se ela libera calor, quando eu coloco na minha pele, eu vou sentir calor ou não? Calor. Eu vou sentir calor. Então, essa bolsa 1 aqui, essa bolsa térmica, ela é uma bolsa quente, tá bom? Então, só disso eu já tiro a letra A e a letra C, né? Fica entre duas. Então, toda reação exotérmica, pessoal, ela libera calor. Então, se está acontecendo se eu tirei o invólucro e misturou o óxido de cálcio com o óxido de silício, vai liberar calor. Porque ela é exotérmica, toda reação exotérmica libera calor. Então, eu vou sentir o calor dela, então ela é quente, tá? Essa segunda aqui, ó, eu misturei a água com esse composto aqui, com esse óxido aqui. Aconteceu essa reação química. Olha, a variação de entalpia foi positiva. Se ela é positiva, pessoal, significa que ela é endotérmica. Se ela é endotérmica, ela absorve o calor para ela. Então, significa que essa substância ela vai pegar o calor para ela. Então, se eu colocar na minha perna, ela vai pegar o calor para ela, então ela vai esfriar aqui a região que está na minha perna, porque a substância pegou o calor todo para ela. Então, essa aqui é uma reação endotérmica, então ela vai ser fria, tá? Toda reação endotérmica, ela absorve calor para a substância e ao redor dela vai estar mais frio, porque ela absorveu para ela, tá? Então, a segunda é fria. Então, assim, eu já acho a minha resposta que é a letra B, né? A terceira também é quente, porque ela é exotérmica, ó, tá negativa. Ela é exotérmica. Se ela é exotérmica, ela libera calor. Se ela libera calor, eu sinto esse calor que está sendo liberado. Então, quente, fria, quente. Resposta certa, letra B. E vamos para a última, que é a número 4, que é da Federal do Rio de Janeiro. Ele fala assim, ó. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência maior por várias formas de energia. A energia é importante para o uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, sob forma de calor, denominadas respectivamente como reações exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e indique a alternativa correta. Então, ele fez um resumão de tudo que a gente estudou hoje, né? Reação exotérmica libera, reação endotérmica absorve calor. Ele pediu para observar este gráfico e falar se a reação é endotérmica ou exotérmica.
Então aqui, pessoal, olha, o gráfico tem entalpia é o calor, né, que está presente nas substâncias, e o tempo, caminho da reação. Então aqui eu tenho os meus reagentes, tá aqui o A, ele está com essa quantidade de calor aqui. E o meu produto B está com essa quantidade de calor aqui. Pessoal, o calor aumentou ou diminuiu? Diminuiu? Diminuiu. Se o calor está diminuindo, é porque, por exemplo, se meu calor diminuiu, é porque eu tenho que liberar calor para meu calor diminuir. Então, aqui, toda vez que cai o calor, pessoal, só de olhar para esse gráfico, tá diminuindo o calor, tá liberando calor. Então, se libera calor, este gráfico representa uma reação exotérmica ou endotérmica? Exotérmica. Exotérmica. Então vamos lá. Letra A, o gráfico representa uma reação endotérmica, está falso. Letra B, o gráfico representa uma reação exotérmica, está correta. Letra C, a entalpia dos reagentes é igual à entalpia dos produtos? Não, se a entalpia dos reagentes fosse igual à entalpia dos produtos, teria que estar na mesma linha, assim, ó, tá? Não teria esse desnível. Então ela está errada. E ele falou que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Olha os produtos estão aqui embaixo, ó. Então a entalpia dele é menor, ele está mais para baixo, então é menor. Então a única correta aqui é a letra B. Então essa foi a correção das atividades. Então essa foi a aula de hoje, tá?